Cara, posso te dar uma dica? Fernando Meligeni? Claro que pode. Se sua empresa gasta mais de 9 mil reais por mês na conta de luz, você pode comprar energia direto da Engie com até 40% de desconto. É o Fernando Meligeni ali. É ele mesmo. E o que foi que ele te disse? Disse que eu jogo muito. Vem pra Engie, a sua parceira no mercado livre de energia. Os primeiros rascunhos não bastam. Para quem busca a excelência, é preciso focar nos pequenos detalhes, que fazem uma enorme diferença. Porque tudo se transforma quando a excelência dá o tom da sua vida. Conte com o apoio do BTG e invista na excelência que está em você. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Olá pessoal, sou Rodrigo Caetano, sou editor de ESG aqui da Exame e estamos começando mais um painel do Summit ESG, que é o maior evento de sustentabilidade empresarial da imprensa brasileira. E hoje vamos falar de um assunto que é talvez o mais importante para as empresas e também para nós aqui da imprensa, que é como medir o impacto, né? Isso é um desafio, porque muitas vezes a gente fala de ações, especialmente de estratégias sociais ou ambientais também, que são ações com muitas intenções boas, são ações realmente que são bem-vindas. Porém, se nós estamos incluindo isso nos negócios, é preciso saber se estão funcionando ou não e o quanto estão funcionando para poder tomar melhores decisões. Bom, eu recebo aqui nos estúdios da Exame a Cíntia Marim, que é diretora de sustentabilidade da AFIA, a Patrícia Genelhu, que é head de investimento sustentável e de impacto do BTG Pactual, e o Fred de Maris, que é head de finanças sustentáveis do UBS BB. Bom, começando aqui, eu vou começar aqui na ordem, falando com a Cíntia, a gente pensando no Brasil, né, que é um país com questões sociais muito importantes, educação, saúde, né, pontos aí essenciais, e cada um, lógico, tem seu próprio ODS, no caso, educação e saúde, o 3 e o 4, né? Como é que vocês, lá na AFIA, trabalham esses ODSs no modelo de negócios? Obrigada, Rodrigo. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui. Tenho certeza que vai ser um aprendizado muito grande para mim. Agradecer Patrícia, Fred, por essa oportunidade. Eu acho que antes de explicar como é que a gente conecta os ODSs com o nosso negócio, é importante falar um pouquinho sobre a AFIA, mas já te confirmo que sim, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável número 4, Educação, e 3, Saúde e Bem-Estar, estão no centro da nossa estratégia e são o propósito e a razão de ser da AFIA. Então, falando um pouquinho sobre a AFIA é o maior grupo de medicina e soluções de prática médica do Brasil. A gente atua em duas grandes frentes. Na frente de formação e educação continuada do médico, a gente nasceu como um grupo de faculdade de medicina e entendendo que o médico estuda a vida inteira, a gente foi incluindo nessa jornada as demais formações do médico, de tal forma que hoje a gente tem desde a graduação em medicina, a gente tem 30 escolas em 14 estados, a gente tem os cursos preparatórios para residência médica, a gente tem as pós-graduações em 15 estados, em 15 cidades, desculpa. Então hoje a gente consegue cobrir toda a educação continuada do médico, isso a gente já faz há 25 anos. E a gente entrou num segmento também para o médico, que é o nosso core business, em 2020. Quando a gente abriu o capital em 2019 na Nasdaq, a gente já tinha ali um compromisso muito grande com a tecnologia, seja no modelo de ensino, seja na oferta para o médico, para o ecossistema. Então, o que a gente fez foi, muito por conta da pandemia, em 2020 o Brasil, o mundo todo mundo virou de cabeça para baixo, o setor da saúde foi muito disruptado, então serviços que eram pouco utilizados no Brasil e até não eram autorizados, como teleconsulta, prontuário eletrônico, prescrição digital, esses serviços foram
por conta do regime de exceção que se interpôs com a pandemia, serviços foram liberados. E aí a gente decidiu antecipar essa estratégia de entrar em soluções digitais para o médico. Sejam soluções para o médico pessoa física, para o aluno do internato que está concluindo a graduação, para o início de carreira e até para o mercado corporativo, olhando muito para o setor, para a indústria farmacêutica. Então, hoje, a gente tem 300 mil médicos e alunos usando alguma solução digital nossa. Então, esse é um pouco o desenho da AFIA. Isso é a AFIA hoje, esse grande hub que forma o médico ao longo de toda a vida, mas também que oferece soluções digitais para gerar assertividade, produtividade para esse médico e conexão com o ecossistema de saúde. Então, falando um pouco de impacto, a primeira instituição de ensino do grupo nasceu 25 anos atrás no interior do Tocantins, na cidade de Araguaína. Hoje a gente está em 30 cidades, 69% das nossas escolas de medicina estão nas regiões norte e nordeste. Então, te respondendo, sim, ODS 4, educação na veia, de qualidade, e ODS 3, saúde e bem-estar, porque ao formar não só médicos, mas a gente também tem cursos de saúde muito importantes em várias regiões do país, a gente está fornecendo acesso à saúde. E 2 dados que nos orgulham muito. Do IPO em 2019 a 2023, foram 2 milhões de atendimentos gratuitos de saúde nessas regiões onde a gente atua. E quando a gente olha só 2023, foram quase 600 mil atendimentos, sendo 50% deles nas regiões norte e nordeste. Então, a gente está muito seguro de que o nosso propósito, que é transformar a saúde, junto com quem tem a medicina como vocação, ele está sendo, de fato, ele está se concretizando na prática. Eu gosto muito dessa história, porque um dos grandes desafios na saúde no Brasil é justamente a interiorização, né? Então a gente tem médicos, a gente tem uma boa estrutura, mas é aquela coisa, né? Você vai para o Nordeste, você vai para dentro, você não tem o mesmo atendimento, né? Que você teria aqui nas grandes capitais. E aí vem, né? E até eu ia perguntar justamente isso para a Patrícia, mas é bom que a gente já pega o case, quer dizer, vem o impacto do negócio e nós nem estamos falando de um negócio que é só de impacto, nós estamos falando de um negócio, né? Então, assim, uma escola para médicos que eu vou lá e eu tenho uma turma, né? Mas tem um impacto social, né? E para além disso, aí você ainda traz 2 milhões de atendimentos, né, gratuitos, complementando aí a saúde pública, desafogando a saúde pública, olha o tanto de impacto que a gente tem, né? Mas aí eu queria saber da Patrícia, justamente, se você falasse um pouco, né, do que é o investimento de impacto, né, que é uma especialidade aí sua e do BTG, e a importância justamente do setor privado de não só medir, mas mostrar, né, mostrar para a sociedade, mostrar para os investidores também, né, esse valor. Como é que você enxerga isso? Perfeito, Rodrigo. Bom, pegando o cerne aí da sua questão e trazendo um pouco de conceito, né? Então, quando a gente olha para investimento de impacto, primeiro é importante entender que a gente fala de estratégia e não de uma classe de ativos específica. Então, é uma forma de você conduzir esses investimentos, você conduzir negócios de uma forma geral e não um nicho específico. Então, é importante falar isso porque a gente pode ter investimentos de impacto permeando diversas classes de ativo. E o que diferencia esse investimento de impacto de um investimento tradicional ou de outros aspectos que você pode priorizar ou contemplar dentro de um horizonte de possibilidades que te leva, por exemplo, a um outro extremo da filantropia? O investimento de impacto, ele olha para investimentos que, assim como investimentos tradicionais, têm o objetivo de alcançar retornos financeiros, mas ao lado desse retorno financeiro, você tem o objetivo de gerar um impacto positivo, ou seja, trazer uma contribuição através daquela sua alocação de capital como investidor ou através daquele seu empreendedorismo, daquele seu negócio como empreendedor, como empresário.
Então, o que é importante para essa definição é que esse impacto que você gera, ele seja mensurável. Então, esse aspecto da mensuração que você trazia na sua pergunta. E as melhores práticas para todas essas estratégias que você monta, elas envolvem que essa mensuração ela seja também transparente. Então, que você tenha práticas de reporte, de dar publicidade àquilo que você mede. Então, o investimento de impacto, ele emerge há alguns anos dentro dessa indústria financeira, que tem cada vez mais essa inserção dentro dos desafios globais, sejam eles sociais ou ambientais, exatamente nesse ponto. E aí, indo para a segunda parte da sua pergunta, acho que tem uma iniciativa recente do CFA UK, do Reino Unido, de trazer inclusive o CFA Impact Investing, e já planta a sementinha, que acho que seria muito legal a gente ter algum curso na Exame dentro dessa formação, dentro disso, que acho que a audiência aqui do nosso painel certamente conseguiria usufruir de um produto como esse. Mas ali a gente tem exatamente essa jornada e essa definição. Então, acho que um grande desafio ainda dessa indústria é exatamente você ter padrões e ter uma definição única do que seja impacto. Isso ainda não existe. Então, você acaba tendo aspectos subjetivos dessa definição. Mas, certamente, o caminho que a gente tem trilhado globalmente é ter a emergência de padrões e frameworks, né, como a gente costuma lidar aqui em diversas frentes. Os objetivos do desenvolvimento sustentável são um desses frameworks, né? Então, acho que você ter um negócio ou ter um investimento, uma alocação que tenha o objetivo, e isso tem que estar muito claro, você tem que ter a intenção de contribuir perante aqueles desafios que foram mapeados com soluções. Isso já é uma forma de você trazer uma identificação mais clara, mas a gente tem outras ferramentas e outros padrões, então acho que essas melhores práticas voluntárias globais são que têm norteado essas definições e essas práticas dentro da indústria. Sim, e bom, a gente acompanha na Exame toda essa cobertura, né, dessa taxonomia, né, e é um desafio, e há muito tempo se fala disso. A pandemia trouxe uma urgência ainda maior, né, para que você realmente consiga mensurar o impacto, e agora com as mudanças climáticas e os efeitos, a gente está até avançando no medir o risco, que hoje é dificílimo de medir. A gente teve até aqui alguns painéis, um painel muito bom com o Léo Fará, que é um especialista em desastre, e ele dizia justamente a dificuldade de você mensurar. Então, assim, é fundamental que se chegue, né, a essa taxonomia. E é bom que a Inglaterra, né, já desde o Mark Carney, vem trabalhando bastante com essa questão. E só para falar, eu não quero ficar falando aqui no lugar de vocês têm que falar, mas o Banco Central Brasileiro não é uma autoridade nessa criação, né, de frameworks e taxonomia, e já há muito tempo eles também trabalham muito bem nisso aí, e é interessante. Bom, passando aqui para o Fred, Fred, que é um brasileiro quase nato, né, trabalha num banco estrangeiro, mas acho que é legal que o Fred pode dar essa visão, né, de como que as empresas brasileiras estão avançando, né? Como é que vocês lá no BSBB enxergam esse avanço na mensuração e no reporte, né? Porque o brasileiro, para fazer padrão, é sempre uma dificuldade, né? Reportar, ele sempre tem essa dificuldade. E quais dificuldades você acha que o Brasil enfrenta nessa questão? Ótimo. Rodrigo, prazer estar aqui com vocês, parabenizando a Exame e o Summit, e obviamente prazer estar com a Cíntia e Patrícia aqui. Deixa eu colocar um pouco como é que os bancos em geral, eu vou falar do BSBB, mas obviamente eu acho que é parecido em outros bancos como o BTG, se inserem muito nessa conversa.
Então, dentro do banco, eu toco a parte de finanças sustentáveis, eu sou professor também, então eu sempre gosto de olhar nessa parte de dados, a parte quantitativa, e eu vou falar que o Brasil está bem na foto. Então, você mencionou agora do Banco Central, que tem uma liderança, quando a gente compara com outros países, o empresário brasileiro também ele está muito ligado a essa temática, por vários motivos. Acho que pela importância que ele vê da temática social no Brasil, o empresário está muito ligado, mas também que tem muitas empresas aqui grandes, sofisticadas, que exportam, né, no mundo. Então a gente tá numa situação assim, Brasil, de inovar, de integrar a parte de sustentabilidade dentro dos negócios e das finanças. Tem um dado bem interessante que saiu há pouco tempo atrás, que olha o quanto os investidores olham os dados que as empresas reportam. Que às vezes a gente escuta para a empresa, olha, é um custo importante, né, achar o dado, ter um processo interno, o custo de conformidade é um gasto, é um esforço muito importante. Nos Estados Unidos, que às vezes é visto como um país que está um pouco atrás em termos de sustentabilidade, 83% dos investidores integram os dados na tomada de decisão para comprar uma ação ou não comprar, basicamente. Então, a gente vê que em todos os mercados, o investidor, o fundo de pensão, o institucional, ele já está consumindo esses dados. E, obviamente, tanto Cíntia quanto Patrícia colocaram a dificuldade de harmonizar, de padronizar. É um grande desafio que acho que está colocando todo mundo para correr mais rápido agora. Tem algumas regras, algumas né, tabelas que já dão umas listas de métricas bem aceitas, só que são várias tabelas. Então, a gente vai ter que sentar em algum momento e falar, olha, qual é o padrão que queremos usar, sabendo que o Brasil tem as suas especificidades. Então, não dá para usar uma tabela alemã com métricas. A gente tem esses debates, às vezes, sendo um grupo global, né, só colocando o BSBB, ele é um banco global e local. Né, o BS, Banco Suíço, o Banco do Brasil, um banco local, e fizemos essa parceria de 50% para cada grupo. Então, a gente consegue navegar um pouco com a visão global e a visão local. Mas talvez colocando um outro ponto, um último ponto aqui nessa parte de por que medir é tão importante numa visão de mercado. Um outro dado que saiu faz pouquíssimo tempo, um estudo olhando a indústria de gestoras global, mostrou que os fundos que atraem mais capital são os fundos que têm mais intencionalidade, ou seja, mais impacto. Então, neste momento que todo mundo está falando de greenwashing, o fundo que consegue se sair melhor é o fundo que está fazendo o dever de casa melhor que o colega. Então, simplesmente colocando que você está integrando ESG, a gente está sentindo que isso não é mais suficiente. A barra está sempre subindo e a gente sente isso tanto do lado das empresas quanto do lado do investidor. Então, o famoso Net New Money, que é a grande métrica que as gestoras acompanham, ela está sinalizando que o impacto, né, os fundos, como o fundo que a Patrícia está liderando, é esse tipo de fundo que pode ser um fundo que vencedor, né, no futuro. Eu vou fazer uma analogia que pode parecer maluca a princípio, mas acho que vai fazer sentido, pelo menos para mim está fazendo. A gente aqui no Exame tem um debate muito grande sobre inteligência artificial, tá certo? Especialmente no jornalismo. A inteligência artificial vai substituir o jornalismo? Eu tenho plena confiança que não, mas por quê? E é um pouco do que você está falando, porque assim, ok, eu posso usar uma inteligência artificial e ela vai me fazer um texto, mas o importante não é o texto, é o processo. Por quê? Porque o processo de fazer uma matéria, que é a parte que tem valor, ou seja, quando eu vou buscar as fontes, quando eu vou fazer as entrevistas, eu estou extraindo uma série de informações e gerando uma série de conhecimentos novos, né? Que, pensando numa inteligência artificial, ela não vai ter, porque ela não tem essa capacidade de fazer o processo. E mais importante do que isso é que o processo me faz crescer, ou seja, cada vez que eu faço uma entrevista, e eu entrevisto pessoas qualificadas, como nós estamos vendo aqui, eu aprendo, eu cresço, eu desenvolvo. E eu penso que é a mesma coisa. O pessoal fala, mas é caro. Mas, cara, você não está colocando que esse processo vai te dar uma série de benefícios, né? Então não é a questão, eu vou ter que fazer um report. Não, a questão você vai ter que entrar num processo que vai fortalecer sua empresa.
E é a mesma coisa no jornalismo. Ah, eu vou usar o chat GPT. Eu falo, não, você pode até usar para fazer o texto, mas se você fizer todo o processo antes, perfeito, você cresceu. E aí que, inclusive, queria perguntar aqui para a Cíntia, né? Porque, bom, a Fred e a Patrícia já falaram aqui dessa importância de medir. Ué, vocês criaram, né, um indicador ali, né, para fazer isso. Eu queria que você explicasse para a gente como é que foi, né, como é que foi esse processo de criação. Vamos lá. Nós somos 10 mil colaboradores na AFIA, 2 mil médicos. Então, para a gente, estava muito claro que a gente era um negócio de impacto, de grande impacto. Mas sempre ficava a pergunta, né? O Fred falou em rastreabilidade de dados, a gente já publica relatórios junto com os nossos resultados trimestrais, a gente já publica indicadores ESG desde 2021, mas a gente estava... Essa pergunta nos assombrava, assim, qual é o tamanho desse impacto que a gente realiza? Ok, a gente forma médicos em regiões que precisam de médicos, isso é bacana, mas quanto que a gente fixa esses médicos? Para ter o endgame seria esse. E ainda que a gente fixe médicos, quanto que essa fixação, essas gerações que ficam nessas regiões, quanto que elas de fato mexem nos ponteiros dos indicadores de atenção primária à saúde? Então, essas perguntas nos nortearam a criar esse indicador de impacto. Então, no final do dia, o que a gente queria é chegar numa metodologia que mensurasse e demonstrasse os impactos da transformação da saúde dessas regiões por meio da atuação do médico, que é o nosso core business. Então, a gente a gente está chegando aqui agora, é a primeira vez que a gente divulga esses indicadores, depois de um ano de trabalho. Primeiro a gente foi conhecer o que tem no mercado, a gente não encontrou nada no segmento de educação e saúde, então a gente foi para outros setores, ver o que eles tinham em termos de SRO e indicadores de impacto. Sentamos com a nossa diretoria de ensino, ODS 4, e sentamos com a nossa diretoria médica, ODS 3, para construir o que seria esse modelo desejável e as premissas que a gente tomaria como base. E contratamos uma consultoria de impacto, que é a Flowers, que veio com a gente nessa jornada. Então, a gente partiu da teoria da mudança, esse foi o nosso ponto de partida, desenvolvemos junto com a consultoria e com todo o nosso time de ensino e de saúde uma metodologia inédita, com dados secundários do DataSUS e do IBGE, métodos mistos e municípios controle. O resultado que a gente vai mostrar hoje, eles situam a nossa operação de graduação em medicina, que é o nosso negócio original, onde a gente começou lá nos idos de 2000, no interior do Tocantins. Então, hoje a gente tem 30 escolas de medicina. Participam desse estudo 20 escolas de medicina. Por quê? Porque como a gente usa dados secundários do DataSUS e do IBGE, a gente teve que definir um range temporal. O DataSUS começou a divulgar dados em 2000, mas só em 2004, por exemplo, eles trouxeram dados como demografia médica, que para a gente eram muito importantes nessa análise. Então, o nosso T0 foi 2004 e o nosso T final foi 2021, porque são os últimos dados disponíveis do IBGE. Então, nesse intervalo temporal de 2004 a 2021, considerando as nossas 30 escolas de medicina, só 20 já tinham turmas formadas. Então, elas foram consideradas nessa análise. Interessante dizer que dessas 20, 15 estão nas regiões Norte e Nordeste, e 15 estão fora de capitais e 75% estão nas regiões Norte e Nordeste. E uma coisa muito importante, a gente foi muito criterioso na definição dessa metodologia junto com a curadoria. A gente tomou como base 20 operações de medicina da AFIA, como eu falei, e a gente não usou, por exemplo, o pareamento de um município para um município controle. A gente fez um double check e a gente adotou 5 municípios como municípios controle para cada operação da AFIA, naqueles critérios de município controle. Então, essa operação da AFIA aqui analisada versus essas 5 tinham que ter o mesmo PIB per capita, mesmo percentual de idosos, abastecimento de água. Então, seguindo essas variáveis, a gente conseguiu fazer essa análise. E uma coisa muito importante, o nosso foco, era a última premissa do trabalho, era a atenção primária. Então, o nosso gabarito, os resultados que vocês vão ver, são em cima das 20 CIDs, né? As doenças internacionais adotadas pelo DataSUS. Então, o resultado que a gente mostra
Na verdade, não é resultado, né? O resultado a gente já conhecia, a gente buscou o impacto, porque a diferença de resultado para impacto, o impacto é algo significativo de longo prazo. Então, o impacto que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco, ele é em cima dos CIDs do DataSUS. Interessante. Você vê, um processo. É isso que eu Um acho, ano. né? É um processo. Poxa, quanto conhecimento você gerou Exato. nesse processo? E eu queria passar também para a Patrícia agora, também falando, você também é cogestora de um fundo de impacto, né? E quais o perfil, né? Pensando nesse trabalho, qual o perfil do investidor que busca, né, um fundo de impacto? Eu buscaria. E as vantagens também que você percebe, o Fred já deu ali um pouco de um spoiler de uma grande vantagem que vão melhor, mas enfim, como é que você definiria o perfil desses investidores e as vantagens que esse tipo enfim, esse perfil de investidor traz? Perfeito. Bom, explicando um pouco o que é o nosso fundo, né, qual foi a estratégia. A gente, ali no BTG, teve uma jornada de compreensão do que era esse movimento global dentro desse mercado de investimentos sustentáveis e de impacto. Então, ali entre 2019 e 2020, a gente olhava, por exemplo, para um movimento europeu bastante consolidado, quando a gente falava dessa indústria financeira e da migração da alocação de capital, buscando essa integração ESG ou essa contribuição do impacto positivo, como o Fred comentava. Então, a gente via essa indústria internacional, sobretudo lá na Europa, já bastante madura. Mas quando a gente olhava para a América Latina, o movimento era outro. Então, esses temas, eles eram, acho que, a marginalidade de um conceito regulatório, né? A gente não tinha uma indústria financeira ou um ambiente de negócios que integrasse sequer os conceitos e menos ainda a intencionalidade. Então, acho que quando a gente olhava para essa oportunidade e via esse ambiente brasileiro, é claro que a gente já tinha gestoras, né, casas que estavam olhando para esse tema, mas dentro de volumes financeiros limitados, com uma capacidade de mensurar esse impacto ao lado de entregar retornos financeiros sólidos ainda limitada. Então, a gente acreditava que naquele momento a gente precisava trazer para o Brasil, que era o nosso foco, uma estratégia que trouxesse esse track record, né? Então, o BTG, sendo esse gestor com uma capacidade de entregar retornos financeiros muito comprovados, dentro de uma estratégia, por exemplo, de private equity, a gente olhar para a intencionalidade que eu comentava na sua pergunta anterior, de gerar o impacto dentro dessa gama combinada com o retorno financeiro sólido, então ele com uma intenção de um portfólio imensurável. Então foi assim que a gente lançou o nosso fundo de impacto em 2021, então esse fundo hoje já está com 3 anos, a gente alocou 100% do nosso capital, então já está completamente investido. E a gente tem nesse portfólio 4 investidas. A gente tem uma investida no segmento de educação, que é a educação online, uma em bioplásticos, a gente tem uma que é uma produtora de açaí, e a gente tem uma empresa que fornece softwares para o agronegócio. Então, dentro desse portfólio, a gente, do outro lado, trouxe investidores, Rodrigo, com um perfil bastante diversificado. Então, foi exatamente a nossa intenção poder trazer a oportunidade de investimento nesse tipo de estratégia para um público bastante variado. Então, a gente trouxe como investidores desde o perfil institucional, né, como o Fred comentava, que é um investidor que acho que impulsiona muito de tendência pelos volumes, né, naturalmente, que são alocados por essa classe. E é importante comentar que nesse segmento, a gente foi, por exemplo, o primeiro fundo de impacto de todos esses investidores institucionais que a gente trouxe. Então, acho que a gente teve um papel muito importante de abrir esse universo para a experiência dessa classe.
né? Investidores institucionais brasileiros, né? Estou falando aqui de fundos de pensão, por exemplo. Então, a gente tem, né, esse público. Ao mesmo tempo, a gente também quis abrir para um público de tanto wealth management, né? Então, quando a gente fala de patrimônios mais altos que estão sendo geridos, mas também varejo. Então, por exemplo, você ter disponibilidade desse tipo de produto para o público de varejo era uma coisa super restrita, né? Então, a gente quis poder combinar esses cheques e também trazer esse público. E acho que foi uma jornada de aprendizado. Naquele momento, a gente teve um papel muito educativo, né? E por ser BTG Pactual, trazer a confiança de que o retorno é um pilar. A gente se posiciona como um gestor que olha para o que a gente chama de financial first, né? Então, a gente pondera o retorno financeiro em primeiro lugar. E a gente traz essa intencionalidade com os frameworks internacionais, com a metodologia proprietária que a gente desenvolveu dentro de casa para trazer esse impacto. Então, indo para o lado do perfil, né, da carteira, essas 4 investidas que eu comentei, todas passam pelo nosso critério de investimento, nosso filtro, que tenta trazer esse olhar da mensurabilidade. Então, a gente desenvolveu um scoring, uma nota, onde a gente, numa escala de 0 a 5, exige uma nota mínima de 2,5 para a elegibilidade de composição do portfólio. Todas essas investidas passaram pelo filtro, várias ficaram no meio do caminho. A gente, como gestor, teve grandes discussões, a gente foi um aprendizado gigante dentro de casa, nos nossos comitês de investimento, onde a gente tinha, por exemplo, veto no que ia entrar dentro do portfólio. E a gente conseguiu compor, acho que, uma carteira muito diversa. E esse componente da diversidade também traz uma mitigação de risco e, ao mesmo tempo, um impacto bastante diverso, né? Então, é mais ou menos isso que a gente tem feito lá no banco. A gente está super satisfeito com o encaminhamento desse fundo até hoje. Agora temos aí o período de gestão continuada, né, dessas investidas que estão indo super bem. A gente está bastante satisfeito. E, é claro, os nossos relatórios anuais, que já têm sido divulgados desde o lançamento do fundo e que têm acompanhado essa jornada de geração intencional e da nossa contribuição como gestor desse impacto na ponta, a exemplo do que a Cíntia comentava, que é o trabalho acho excepcional. Parabéns, Cíntia, por toda a formalização que vocês fizeram, mas é bem similar ao que a gente tem agora pela frente no fundo. Eu tenho uma piada que eu faço aqui, que eu falo assim, que eu não confio em jornalista de direita nem em banqueiro de esquerda. É uma brincadeira, mas o que eu estou querendo dizer? Assim, é que as coisas têm um jeito de olhar, e cada um tem um jeito de olhar para as coisas que geralmente são complementares, né? Então, quando a gente fala de investimento de impacto, e eu comecei a falar disso lá atrás, ainda era muito ligado à filantropia, depois veio os primeiros fundos de Blended Finance, né? Agora Blended Finance está até nos grandes bancos de fomento, mas assim, você falava de investimento de impacto, pareciam duas coisas malucas, porque não, mas impacto é coisa do terceiro setor, né? Coisa lá de quem abraça a árvore, essa coisa toda, né? E do outro lado era o investimento, eu tenho que ver retorno e tal. Não tem conflito aí, na minha visão, tá certo? Porque você pode ter os dois. E está aqui, né, 2 exemplos claros, né, você tem os dois. Eu acho que o ponto está nessa palavra que eu adoro, que o mercado financeiro criou, né, uma palavra que não existia, que é a intencionalidade. A palavra existia, não era usada, né, que é a intencionalidade, né? E eu até no começo do ano a gente fez um evento de mulheres, né, diversidade de uma forma geral, um exame plural, e essa palavra surgiu muito. Eu falei, para mim é a palavra do ano, intencionalidade, porque é isso, né? Você passa a ter um investimento de impacto quando você tem a intenção, né? E aí você precisa de um olhar financeiro, né, para você determinar a intenção, que complementa o olhar humanista, o olhar filantrópico daquela, não, preciso trazer um impacto positivo na sociedade. Então eu acho muito, muito bacana esse tipo de estratégia. Agora, trazendo aqui para o Fred, o Fred está com as perguntas mais difíceis. Que é justamente olhando para essas questões, né, ambientais e sociais aqui do Brasil,
E pensando, bom, agora nós temos essa palavrinha mágica que é intencionalidade. Então vamos dar intenção aqui porque a gente vai fazer. Como é que você vê as principais oportunidades, né, na área de finanças sustentáveis e também os problemas, né, brasileiros que o mercado de capitais poderia aí ajudar a resolver? Muito bom. A gente também gosta bastante do tema de intencionalidade. E eu queria até fazer um link com uma palavra que perturba muito a gente, que a Cíntia usou, que é o endgame. O que é o endgame? Quando você é um investidor, você olha a sua carteira, uma empresa, o que é o endgame dessa empresa? O que ela vai contribuir? E a gente está falando aqui de impacto na veia, né, no core da empresa. Não é que a empresa faz uma atividade e aí ela está se preocupando, né, no dia seguinte do impacto. O negócio da AFIA no coração tem um impacto. Assim, obviamente tem um negócio, tem margem, tem receita, etc. Mas essa palavra de intencionalidade com o endgame, ela perturba muito a gente. E a gente, nas nossas conversas com empresas, com investidores, a gente sempre cutuca, provoca e fala, olha, você não precisa resolver os 17 ODS com a sua empresa. Isso acho que ninguém consegue e ninguém tem essa pretensão e a expectativa. Se você conseguir pegar alguns desses ODS, aí vai variar de cada empresa, né? Pode ser 3, 5, 6. Para mim, se for mais que meia dúzia, já fica um pouco tenso, porque é muito difícil, né, para um gestor de uma empresa ter tantas frentes. Então, uma coisa que a gente vê muito assim no Brasil, que é um dado também que a Cíntia colocou, e não dava para esperar nada menos de uma empresa que trabalha com educação e saúde, é que tem muito dado secundário de boa qualidade no Brasil. Se olha outras geografias, não é o caso. Então, tanto para a educação, para o carbono, para a saúde, tem muita coisa que dá para explorar aqui. Imagens satélites que a gente usa no agronegócio, enfim, tem inúmeros exemplos que mostram que o Brasil é um país que inova, que tem muitos dados, e o dado secundário ele é interessante por vários motivos, né? Ele é mais barato que o dado primário, e ele é público, e normalmente ele tem uma boa frequência. Então, se um investidor quiser até verificar, né, um relatório de uma empresa, ele também pode entrar lá nos dados do IBGE, nos dados do Ministério da Educação, etc. Então, esse dado secundário e essa ideia de ter uma variável de controle é o padrão ouro quando a gente pensa em impacto. Agora, obviamente, sendo padrão ouro, todo mundo não usa. Então, de novo, parabéns, AFIA. Talvez compartilhando também uma coisa que a gente fala muito, né, com empresas, e no BSPB, nos últimos 3 anos, a gente estruturou mais de 100 bilhões de reais de dívida ESG, ou rotulado. Então, famosos green bonds, social bonds, etc. Nesses bonds, a intencionalidade ela é talvez um pouco menos forte do que num private equity, né, como no fundo da Patrícia, mas a gente sempre pede também para a empresa colocar quais são as métricas de impacto que você vai reportar. Não somente acompanhar, mas reportar todo ano. Então, você tem um reporte de impacto que acontece depois da emissão de uma debênture verde, por exemplo, anualmente. Aí, obviamente, grande desafio, como você colocou, padronização, né? Cada um tem uma coisa um pouco diversa, a gente já comentou, então isso é muito forte. Mas talvez o maior desafio que eu sinto quando a gente fala com empresas na teoria da mudança, você tem o input, o output, o outcome, o impacto. O que significa isso em português? O input é quando você gasta. Eu tenho um orçamento de 1 bi, eu vou gastar 1 bi. Ou eu tenho 50 pessoas. Em políticas públicas, nas empresas, muitas vezes a gente fala, você é o gestor de uma carteira de 1 bi. Interessante, mas isso é o começo da jornada, né, da teoria da mudança. Muitas vezes, para a empresa, ela consegue migrar para o output, o outcome, né? Com esse 1 bi eu construí 10 escolas, eu fiz 10 estradas, etc. Né? O que você produziu com isso? Mas, obviamente, a gente quer ir um passo além, que é o famoso impacto, né? Que é o nosso tema de hoje. Para a empresa, para o investidor também, mas para a empresa é muito difícil pular do output para o impacto. Então, essas 10 escolas, se elas estão vazias, você não tem impacto. Legal, né? Você teve um output, você usou o dinheiro. E aí eu estou falando de escolas, mas a gente pode pensar, né, para o gestor público, para o gestor privado, é essa mesma dinâmica. Então, para a empresa é sempre muito difícil, e não porque a empresa não tem conhecimento, mas porque é difícil para a sociedade também definir o que a gente quer, né, com esse dinheiro bem usado, bem alocado.
E a gente vê que no Brasil, muitas vezes, o problema não é o dinheiro, né? O problema é como é que você está usando ele do jeito mais eficiente, né, para a comunidade, para o meio ambiente. E finalizando, respondendo de maneira bem específica com dados à sua pergunta, oportunidades. Vamos pegar os dados dos últimos anos, até dessas transações que a gente fez, os ODS mais usados, né, ou mais alinhados com as operações, sem muita surpresa, foram o 7 e o 13, que é energia renovável e climate action. Porque, como a gente sabe, né, o Brasil tem uma matriz energética muito limpa, é uma força do país, então, naturalmente, se refletiu também nas emissões, se refletiu no que o mercado está olhando. Aí, nas métricas de impacto, você vê emissões evitadas de CO2, por exemplo, você vê muita coisa que tem a ver com emissão de carbono evitada, né? Os ODS menos usados, sem grande surpresa, no Brasil e no mundo, aí é similar. São 16 e 17, que é justiça para o 16, que honestamente é difícil traduzir nisso no nosso mundo de negócios, e o 17, mais difícil ainda, que é parcerias para os ODS. Que a gente brinca às vezes que o 17 deveria ser o primeiro, né, que você precisa de parcerias. Mas dito isso, para traduzir isso num business, é muito difícil. Então esses dois me preocupam até menos como banker. Mas logo em seguida você tem água e saneamento, que é o 6 e o 14, que está sempre lá embaixo, enfim, no final. Educação, saúde, temas super importantes que recebem capital, poderiam receber mais, mas água e saneamento sempre aparece como os dois temas que, né, ficam lá abaixo, né, para atrair capital. E aí você tem empresas brasileiras, né, na liderança que precisam universalizar o acesso à água e saneamento, então Sabesp, Iguá, Aegea, BRK, enfim, várias, e que são empresas que também sempre gostam de inovar com instrumentos. Então, seja um Blue Bond, que o BSBB participou junto com o BTG lá atrás, então o primeiro Blue Bond foi uma operação que a gente fez lá atrás, Green Equity, Ação Verde também, que acabou de ser lançado pela Bovespa. Então, essa ideia de inovar e reportar com medição, eu acho que é uma coisa que as empresas brasileiras estão na liderança. Se puder só complementar, porque a gente trabalha de uma forma muito colaborativa, né? Além dessa gestão do nosso fundo de impacto, eu toco junto com o Fred, a gente lidera, né, BTG e o BSBB, essas grandes ofertas para o mercado em finanças sustentáveis. E só trazendo um dado, Fred, para ilustrar esse ponto de saneamento, que é um dos meus setores favoritos, né? Sem criar rixa aqui com ninguém, mas eu acho que para o Brasil é um tema assim, prioritário, né? Uma sensação de atraso enorme que a gente vive pela deficiência que a gente tem no país nesse tema. Então, é uma frente que me brilha os olhos, realmente. E a gente, contribuindo para essa jornada exatamente dos Blue Bonds, pelo BTG, a gente trouxe para o mercado a emissão de quase 50% de todos os títulos azuis globalmente, de qualquer setor. E esse número foi especificamente no setor de saneamento. Então, apesar, né, Fred, desse ranking está penalizando um pouco o tema, acho que os bancos, né, com o nosso trabalho, têm também fomentado bastante essa agenda, que, é claro, foi muito destravada pelo marco e pela essa jornada de concessões. Então, só trazer foco esse gigante. Não, bem lembrado. E eu achei muito, muito interessante que o Fred trouxe essa questão, inclusive junto com a questão de educação, porque eu também adoro, tá? Esse tema do saneamento eu acho fundamental e a gente também elegeu aqui como estratégico, tanto que até eu dei o nome, que eu gosto muito, do infraestrutura cidadã. Porque é isso, quer dizer, o saneamento, ele no fundo é o teu básico do básico da cidadania. Se você não tem água e saneamento, né, você é impedido de exercer completamente sua cidadania, e existem inúmeras pesquisas mostrando, inclusive, que a falta de saneamento prejudica desempenho escolar, prejudica, né, saúde, a saúde, absenteísmo no trabalho, tudo isso por causa da falta de saneamento. Então, de fato, quer dizer, é uma coisa muito ligada. Assim, a gente está aqui, né, no suspense, né, deixamos aqui para o final, né, o resultado, como é que eu vou falar? Os números do Indicador de impacto. O indicador de impacto do ROI social, é isso? Exato. Retorno do investimento social,
que vocês mensuraram pela primeira vez, vamos divulgar aqui em primeira mão na Rufem Exame. os tambores. Rufem os tambores. Eu queria aproveitar também, já que nós falamos todo esse aprendizado e tudo isso aqui, que você dissesse para nós o que trouxe de aprendizado esse processo, as lições. E eu acho que isso aqui é importante, que é como que os stakeholders da empresa receberam, né? Então, por favor. Então vamos lá, o que a gente vai mostrar para vocês hoje, falar aqui em primeira mão, não é o SROI ainda, a gente vai ter o SROI, que é o retorno financeiro propriamente dito aí nas próximas semanas. O que a gente traz hoje, eu acho que é a primeira camada e a mais importante, que é o impacto social. E seguindo essa metodologia sobre a qual eu comentei, a gente conseguiu, foi bacana porque a gente conseguiu isolar o impacto da AFIA. Então o que a gente vai mostrar aqui é exatamente o que as operações, as escolas de medicina da gente, essas 20, nessas regiões do Brasil, conseguiram mexer. Então, vamos lá. Acho que são 4 grandes números, tá? Redução de 14% de mortes por doenças sensíveis à atenção primária. Trocando em número absoluto, isso significa 28,6 mil mortes evitadas. Lembrando que mortes por doenças sensíveis à atenção primária é uma daquelas 20 CIDs, que são os Códigos Internacionais de Doenças, adotados pelo DataSUS. Então, uma redução de 14% de mortes. Redução de 20,5% de mortes por doenças preveníveis por imunização, vacinação, portanto, e condições sensíveis. Um outro CID aqui. Ainda nesse mesmo CID, a gente falou de mortes, né? 20,5% de redução, 15,2% de redução de internação, que é um outro calcanhar de Aquiles no nosso país. Trocando em miúdos, isso significa menos 4 mil internações. E o último, que é muito sobre o nosso core, aumento de 12% no índice de médicos por 1.000 habitantes, que é a tal da fixação dos médicos. Isso significa só em 2021, 4 mil médicos que se fixaram nessas regiões, né? Porque a gente tem esse desafio no Brasil. A gente forma muito médico, mas às vezes o médico, às vezes não, em muitos casos ele deixa essas regiões porque ele não encontra um hospital minimamente estruturado, porque ele quer fazer a residência médica, ele não encontra condições. Enfim, então ele acaba migrando para um grande centro. E aí eu só queria, para fechar essa primeira parte, além de estar muito conectado com os CIDs do DataSUS, o nosso indicador de impacto conversa fortemente com o ODS3. Então, quando a gente olha ali para o gabarito do ODS3, o item 3.4 fala sobre o quê? Até 2030, reduzir em 1/3 a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento. Conversa com um indicador que a gente está trazendo. O item 3.9b, taxa de cobertura vacinal. A gente acabou de falar não só na redução de mortes por imunização, mas também taxa de internação. E o último, 3.9c, número de profissionais de saúde por habitante. Acabei de falar desse impacto que a gente encontrou na fixação de médicos. Só um comentário, eu estou impressionado com os números. Quer dizer, nós temos a redução de 15% a 20% de mortes, que é um número, assim, milhares de pessoas, né, que não morreram. Isso Exato. é sensacional. Exato. Né? Agora, essa questão por 4 mil médicos, a gente Exato. outro dia estava importando médico, ainda estamos importando médico, que eu não vou fazer nenhum juízo de valor, mas enfim, o que eu quero dizer é, poxa, né, 4 mil médicos que vocês fixaram em locais que não tinha médico. Que assim, Rodrigo, eu acho que o grande gargalo do Brasil, isso é sabido, são números públicos, não é falta de médico, é a distribuição de médicos. Então, quando a gente olha a densidade médica em grandes capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, BH, você tem um percentual acima de países nórdicos. Quando você olha isso nas regiões norte e nordeste, você tem um percentual abaixo do necessário. Não é à toa que o Programa Mais Médicos, criado como marco regulatório pelo governo federal, criado em 2013, foi exatamente para isso. Vamos levar a medicina para onde o Brasil precisa. Então, só falando sobre aprendizados, primeiro dizer que foi um projeto riquíssimo, foi uma anamnese, usando um termo médico, que lá todo mundo já virou meio entendedor, foi uma anamnese, um mergulho assim, nas entranhas, né, do sistema de saúde, DataSUS, hoje todo mundo fala de CID ali,
com muita propriedade, mesmo quem não é médico. Acho que foi um aprendizado muito bacana. A palavra intencionalidade, fiquei feliz de ver que todo mundo fala isso assim, todo mundo agora na AFIA fala intencionalidade. Então, pesquisa, extensão, graduação, intencionalidade rumo ao DS3 e rumo lá ao gabarito dos 20 CIDs do DataSUS. Então, a intencionalidade foi a palavra mais potente que saiu depois desse mergulho de um ano. E assim, o que a gente está divulgando agora é um extrato importante, porque a operação de graduação responde por 78% da receita da AFIA, mas como eu comentei com vocês no início, a gente tem a pós-graduação e as soluções digitais. A gente ainda vai mergulhar e trazer o indicador de impacto dessas outras 2 unidades de negócio. Quando a gente olha para a pós-graduação, embora em números absolutos seja menor do que a graduação, a gente está falando de atendimentos por especialidades médicas, que é um gargalo sem precedentes do SUS. Para vocês entenderem, a gente tem 15 operações de pós-graduação no Brasil e as redes municipais de saúde encaminham os pacientes que precisam de um atendimento por especialidade para as nossas unidades. Então, se você chegar sexta, sábado e domingo na nossa unidade em Fortaleza, Goiânia, Manaus, Belém, você tem os pacientes encaminhados pela rede pública que vão ser atendidas por um cardiologista, por um psiquiatra, por um GO, enfim. Então, imagina o impacto desses atendimentos por especialidades. E uma outra frente, que são as soluções digitais, né? Você falou aí de inteligência artificial, a gente está mergulhando muito fundo em inteligência artificial para a medicina, né? A gente tem muito esse DNA de inovação, não é à toa que a gente escolheu a Nasdaq, então a gente vem trazendo a tecnologia muito fortemente para a AFIA. Já são 11 health techs dentro do nosso ecossistema, parte delas fundadas por médicos. E quando a gente olha esse hub de soluções digitais da AFIA, hoje a gente tem alguns resultados, mas a gente quer chegar no impacto e um dado é muito impressionante. Uma das nossas principais soluções digitais se chama Whitebook. Ele é o top 1 hoje do que os médicos chamam de decisão à beira do leito. Decisão à beira do leito é o médico junto com o paciente. Não necessariamente no leito, mas né, aquele atendimento. Só no ano passado foram 32 milhões de acessos ao Whitebook para decisões de beira de leito. Provavelmente porque ele precisava checar uma dosagem, porque ele precisava ser mais assertivo nesse diagnóstico, para ele ser mais produtivo. Então, imagina quando a gente fizer um depara desse indicador de impacto para as soluções digitais que a gente tem nesse hub. Então, assim, a gente ficou muito feliz com os primeiros resultados, significa que a gente tem intencionalidade, mas a gente está claro que a gente pode ter ainda mais intencionalidade e agora é um mergulho profundo nas outras frentes de negócio para que no final do dia a gente tenha esse impacto de uma maneira ampla. Não, muito legal, eu fico realmente impressionante os números e todo o processo e a ideia aí do que vocês fizeram realmente é bastante de vanguarda. Muito legal. Bom, gente, estamos acabando aqui o nosso painel, acho que foi muito bacana. Agradeço a presença de vocês, foi uma conversa que engrandeceu bastante aqui o nosso Summit. E, bom, temos ainda mais painéis, e também dá para ver todos os painéis, já subimos lá tudo no YouTube, confira que tem muita coisa legal, e é isso. Muito obrigado e até a próxima.